Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e este é um podcast produzido para a disciplina de Anatomia de Plantas Vasculares. Ao longo da evolução vegetal, diferentes modificações ocorreram e adaptações foram adquiridas para que as plantas pudessem sobreviver em diferentes ambientes. Vários são os fatores que influenciam nas adaptações das espécies em determinado meio, como a qualidade do solo, temperatura, luminosidade, altitude, mas um fator preponderante é, sem dúvidas, a disponibilidade hídrica. E de acordo com essa disponibilidade, as plantas podem ser classificadas em 3 tipos. As xerófitas, que estão associadas a ambientes secos, com pouca disponibilidade de água. As mesófitas, que possuem considerável suprimento hídrico do solo e umidade relativa alta. E as hidrófitas, com grande suprimento hídrico e que estão parcialmente ou totalmente submersas na água. No episódio de hoje, vou fazer algumas considerações sobre a anatomia destas últimas, as hidrófitas, plantas associadas a ambientes aquáticos. Na maioria das vezes, são as folhas que evidenciam as adaptações da planta para viver em determinado ambiente. A folha apresenta epiderme superior e inferior, entre as duas está o mesofilo, além dos feixes vasculares. Então, podemos dizer que a folha é formada por sistema dérmico, fundamental e vascular. As hidrófitas mostram diversas características anatômicas que claramente se relacionam aos seus habitats. Nessas plantas, a temperatura, o ar e os sais na água influenciaram nas suas modificações. Em geral, a cutícula é pouco desenvolvida ou ausente. Como ela está relacionada principalmente com a proteção contra a perda excessiva de água, no ambiente onde as hidrófitas vivem, ela não se faz tão necessária. Ao contrário das xerófitas, que possuem uma cutícula grossa para evitar essa perda, pois vivem em um ambiente com pouca disponibilidade de água. As paredes da epiderme são delgadas porque ajudam na absorção de água e nutrientes, e nessas plantas a epiderme é clorofilada. Em geral, os estômatos estão presentes apenas na parte adaxial, ou seja, na parte superior das folhas, o que caracteriza folhas epistomáticas, já que normalmente a parte abaxial ou inferior está em contato com a água. E em plantas onde as folhas estão totalmente submersas, os estômatos estão ausentes. O mesofilo apresenta grandes espaços intercelulares e as hidrófitas geralmente apresentam um mesofilo relativamente indiferenciado ou diferenciado em aerênquima. O tecido vascular, em particular o xilema, é pouco desenvolvido e pouco lignificado. Isso porque essas plantas não precisam de tanto xilema para fazer o transporte de água, já que estão imersas. É possível observar uma bainha em torno dos feixes vasculares, que são formados pelo xilema e floema. Isso ocorre porque esse feixe vascular atravessa o caule e passa pelos espaços de aerênquima. Se não houvesse essa bainha, o ar poderia entrar no xilema e floema, causando uma embolia. Outra característica muito marcante nessas plantas é a presença de grandes espaços com aerênquima, tipo de parênquima de reserva, que funcionam como ductos de ventilação no organismo da planta, percorrendo da folha até a raiz, além de servir também como ductos de sustentação para a planta, já que o esclerênquima costuma ser ausente. Algumas espécies de plantas aquáticas apresentam hidropótios, estruturas que absorvem e eliminam os sais que a planta absorve da água em excesso. Além disso, as hidrófitas possuem o que chamamos de diafragma, membrana composta por parênquima clorofiliano que ajuda a sustentar o órgão para que ele não se colapse com a pressão externa da água, além de servir também como uma barreira de contenção em caso de rompimento de tecido, evitando que a água entre. Vale ressaltar que a presença ou ausência de caracteres hidromórficos não implica em classificar a planta como hidrófita. A bananeira, por exemplo, possui grandes espaços com aerênquima, mas não é uma planta hidrófita. Para classificar uma planta como xerófita, mesófita ou hidrófita, é preciso, além de características anatômicas, ter informações precisas sobre o ambiente de ocorrência dessas plantas. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer sobre as hidrófitas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!